alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com as funções oxigenadas. Nós trabalhamos com a galera do terceiro ano nas aulas de quinta-feira sobre as funções álcool, enol, fenol, aldeído e cetona. Todos esses grupos funcionais nós trabalhamos que estavam englobados na primeira e na segunda semana do PET. Aqui na aula do Enem nós vamos trabalhar agora outras funções orgânicas e na última aula nós vamos trabalhar com reações orgânicas. Eu quero reforçar o quanto é importante essa matéria e esse conteúdo, porque no Enem é uma das matérias que mais cai em todos os anos. Bom, as reações orgânicas é a segunda, né? Alguns estatísticos colocam como a segunda matéria que mais é recorrente na prova do Enem, dentro das funções orgânicas. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o conteúdo e depois, posteriormente, tentar responder uma questão do Enem de 2015, ok? Então, vamos lá? Bom, então os objetivos dessa aula é fazer com que você, aluno, possa reconhecer, né, e identificar as características dos grupos ácido carboxílico, do grupo éster e do grupo éter. Então, são grupos, todos eles que têm oxigênio, mas existe uma certa diferença, e principalmente nas propriedades. E essas propriedades são justamente que nós precisamos ficar atentos dentro das questões, ok? Bom, ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é a junção de dois outros grupos funcionais que nós já vimos. Bom, ele é a junção da carbonila, que é esse C-dupla-O, e também da hidroxila, que é o OH. Então, a carbonila, presente aí nos aldeídos e cetonas, ele quando é fundido, né? Ou seja, quando eu tenho uma junção entre o grupo carbonila e a hidroxila presente no álcool, no enol e no fenol, quando eu junto esses dois, eu tenho o grupo carboxila, que é o grupo representante da função ácido carboxílico, ok? Então, o grupo carboxila, ele pode ser condensado, você pode ser descrito, né, como COOH. Então, esse OOH indica que eu tenho uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio e tenho uma ligação simples com o outro oxigênio, com o outro O. E esse O, lembra que o oxigênio precisa fazer duas ligações? Está ligado ao carbono e a outro hidrogênio, ok? Bom, características gerais, então, desse grupo. Esses compostos são muito polares e eles estabelecem mais ligações de hidrogênio do que os álcools. Se pensarmos num álcool e um ácido carboxílico, ambos com a mesma massa, né, massa molar, a estrutura, né, a ligação entre duas moléculas de ácido carboxílico, a interação entre elas vai ser muito mais forte do que a interação de dois álcools. Isso porque quando eu tenho dois oxigênios ali, né, no grupo, vou voltar aqui o slide para vocês poderem lembrar. Então, como eu tenho esse grupo aqui, imagina que eu tenho um outro grupo dele ligante. Então, eu vou ter um hidrogênio ligado a esse oxigênio e esse hidrogênio ligado a um outro oxigênio do outra molécula. O que vai acontecer? Eu vou fortalecer a interação entre as moléculas. O que isso vai agregar? Vai agregar que as temperaturas de fusão e ebulição serão muito mais altas comparados com os álcools, ok? E isso vai fazer com que o estado de agregação entre eles vai ser líquidos e sólidos, sendo que os líquidos são compostos de até 9 carbonos e os sólidos compostos de acima de 9 carbonos, ok? Esses ácidos carboxílicos, quando eles têm cadeias muito longas, eles são chamados também de ácidos graxos, que é muito comum e muito repetitivo, né? Os meninos, vocês aí do terceiro ano, a galera que está acompanhando aqui a nossa aula, sabe que é muito falado desses ácidos graxos em algumas reações e também na biologia. Então, ácidos graxos, na verdade, são ácidos carboxílicos com cadeia longa, com grande quantidade de carbonos, ok?
Bom, e a nomenclatura do ácido carboxílico? Então, diferente do que nós vimos até agora, ele vai ter, antes do prefixo, a palavra ácido. E por que eu coloco essa palavra? Porque eles são realmente ácidos orgânicos. Dentro da estrutura deles, quando nós trabalhamos, né, essa substância dentro de uma solução, ele vai ionizar, ou seja, ele vai perder, então, aquele hidrogênio da hidroxila que está ligado ao carbono. Então, esse hidrogênio vai formar, então, o íon H+. Então, por isso, nós consideramos todo esse grupo como ácido, ok? Então, a palavra ácido antecede a nomenclatura da substância. Depois, nós vamos ter o prefixo, tá? A pedido de alguns alunos, eu vou colocar aqui no flipchart a nossa tabelinha para servir de cola, ok? Então, vamos lá? Então, olha só. Um carbono é MET. 2 carbonos, ET. 3 carbonos, MET, ET, PROP. 4 carbonos, BUT. E 5 carbonos, PENT. Vou fazer até aqui, ok? Então, um carbono, MET, 2 carbonos, ET, 3 carbonos, PROP, 4 carbonos, BUT, 5 carbonos, PENT, ok? Então, beleza. Diante disso, vamos tentar fazer aqui, então, vamos trabalhar aqui. Então, eu vou ter o prefixo, que é esse que nós trabalhamos agora, o infixo. Lembra que tem a ver com a quantidade de ligação entre carbonos. Então, entre os carbonos, se tem ligação simples, é AN, se tem ligação dupla, EN, se tem ligação tripla, é IN, ok? E a finalização da função, que vai ser o oico, ok? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Então, aqui eu tenho uma estrutura, essa estrutura, ela é em linhas. Então, lembrando que nós precisamos colocar aqui, lembrar que cada vértice, cada pontinho, cada quina dessa linha é um carbono, ok? Então, começando da esquerda para a direita, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Pela nossa colinha, qual que é? 4 carbonos, BUT, certo? Eu só tenho ligação simples entre carbonos. Logo, AN. Então, ácido butanóico. Então, ácido, a palavra que nós vimos que vai ter que acompanhar todas as substâncias, BUT, a quantidade de carbonos, AN, as ligações, e o oico, que é a finalização que indica essa função, ok? Não é difícil, né? Dá para ir. Então, vamos lá. Nós temos 2 exemplos muito comuns, muito corriqueiros dessas substâncias, que é o ácido etanóico e é o ácido metanóico. Falando do ácido etanóico, ele é obtido a partir da oxidação do etanol por bactérias. E a sua maior aplicação, né, ele é como vinagre. O mais conhecido, né, é como vinagre. Ele também é conhecido como ácido acético ou ácido acético glacial. Isso porque a uma determinada temperatura ele forma cristais e aí terminou recebendo essa nomenclatura. Bom, ele também serve como uma das substâncias em perfumes, corantes, em tecidos de seda artificial. Na acetona, essa acetona que nós usamos para remover esmalte, dentro da solução também temos ácido acético, certo? E o principal que seria o vinagre, ok? E aqui eu tenho a estrutura dele. Então, eu tenho o grupo carboxila, né? E nós temos aqui ainda mais um CH3, ok? E aqui eu trouxe uma imagem bonitinha de um vinagre com mais colorido, né? Que normalmente a gente compra no supermercado, aquele mais amarelado, aquele branquinho, né? Bom, antes de eu passar para o éster, falando do outro. O metanóico, o ácido metanóico, também é conhecido como ácido fórmico, que é um ácido que as formigas liberam quando picam a gente. Bom, aqui na minha região eu costumo chamar de formiga foguinho, aquela formiga vermelhinha. Então, esse ácido ele foi sintetizado a partir dessas substâncias que tem ali nas formigas, tá?
Então, foram tirados, né, das formigas ali e conseguiram isolar e chamaram de ácido fórmico. E ele, pela IUPAC, é chamado de ácido metanóico, ok? Bom, os ésteres. Os ésteres, eles são obtidos através de uma reação de esterificação. Então, eu tenho um ácido carboxílico reagindo com um álcool e nessa reação, como produto, eu vou ter a saída da molécula de água, por isso que eu evidenciei na cor azul, tá? Para vocês identificarem que vai ter a perca da hidroxila, essa hidroxila aqui do álcool e também vai ter a perca do hidrogênio do ácido carboxílico, ok? Então, aqui eu vou ter a liberação da água e a formação do grupo éster. Então, qual que é a diferença, Débora, do ácido carboxílico para o éster? Vai ser justamente a perda do hidrogênio, da hidroxila. Então, eu vou perder o H que está ali presente, ok? E vou adicionar, ok? A parte da cadeia que estava aqui no álcool. Então, eu vou ter uma cadeia, o grupo funcional e uma segunda cadeia. Essa é a identificação do grupo éster. Como composto formado pela substituição da hidroxila do grupo carboxila de um ácido orgânico por um grupo chamado de alcoxila, ok? Que é justamente essa adição da parte do álcool dentro da reação de esterificação. Bom, características. As cadeias pequenas apresentam maior polaridade. Isso porque, como vocês percebem que tem então essa diferença, por ela não ser muito linear, existe ali um certo ângulo na reação, né, na molécula, isso impede que moléculas muito grandes tenham uma interação muito polar. Então, quando eu tenho uma molécula muito grande, ou seja, muitos carbonos na cadeia, essa parte apolar ali da cadeia passa a fazer uma interação de dipolo induzido. Enquanto que a parte ali onde nós temos o C dupla O, vai fazer a parte polar ali da molécula, certo? Então, quanto maior a cadeia, menor a polaridade. Então, quanto menor a cadeia, maior a polaridade. São normalmente líquidos, conforme a massa molar aumenta, passam dos líquidos para óleos e cada vez mais viscosos até os sólidos, ok? Esses ésteres são usados como essência de frutas e aromatizantes na indústria. Então, gente, esses ésteres, principalmente, a sua maior aplicação é justamente essa. Por quê? Quando isolamos substâncias, óleos de flores, de frutas, o que nós temos ali normalmente são ésteres, são moléculas que têm essa função. Então, de forma artificial, o que é feito? São produzidos no laboratório essas moléculas, reproduzindo elas, para que elas deem, então, aquele sabor, aquele aroma. Então, por exemplo, no perfume, essas substâncias elas vão trazer todo aquele aroma de flores. Enquanto que, por exemplo, num salgadinho, né, ele vai dar aquele gostinho de bacon ou de salsinha, enfim. É justamente essas moléculas que vão trazer a parte do aroma e do gosto, tá? Um desafio que eu vou deixar para vocês, alunos. Tente experimentar aqueles salgadinhos, batatinhas, chips, né? Com o nariz tampado. Vamos ver se você vai sentir exatamente o gosto que está ali, ok? Bom, outra aplicação muito importante dos ésteres é o biodiesel. Então, o biodiesel, ele ocorre pela reação dos ácidos graxos com álcool. Nós vamos trabalhar melhor essa reação na próxima aula do Enem. Fiquem atentos. Bom, a nomenclatura. A nomenclatura, então, vai seguir o prefixo, o infixo, o final ato para a primeira parte da molécula. Aquela parte que foi anexada, ela vai ser o substituinte, né? Então, vai ser ali o prefixo do substituinte com a terminação -ila. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Então, qual que é a primeira parte da molécula? É aonde eu tenho o carbono fazendo a dupla ligação com o O e uma ligação simples com o outro O. Então, essa é a primeira parte da molécula. Então, eu tenho que falar o prefixo, o infixo e terminação em ato. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, prop.
Infixo an, porque só tem ligação simples. Terminação ato. E o final, nós temos 2 carbonos, então et e finalização etila. Bom, o grupo éter é o grupo mais simples. É quando eu tenho apenas um oxigênio entre carbonos, ok? Então, nesse caso, quando eu tenho um oxigênio entre carbonos, eu tenho o grupo éter. Bom, características. São levemente polares por causa da sua geometria. Apesar da gente desenhar ele de forma linear, lembra que o oxigênio tem pares de elétrons não ligantes. Isso faz com que as ligações entre carbonos sejam angulares. Então, essa angulação é justamente o que faz com que eles sejam levemente polares. Fazem ligação de hidrogênio com a água e a interação entre eles é dipolo-dipolo. São compostos mais simples, os compostos mais simples são, então, normalmente líquidos, porém líquidos bem voláteis. São poucos reativos e a sua maior aplicação são como solventes, ok? O éter etílico, ele foi usado como anestésico em 1842 nos Estados Unidos. Por que não teve essa continuidade? Justamente porque notaram nessa substância uma certa toxicidade. Então, ao passar do tempo, essa substância foi substituída por outros remédios, outros fármacos, né, que não tinha tanta toxicidade assim. Mas ele foi usado ao longo de um bom tempo. Bom, a nomenclatura. Eu tenho, então, a cadeia mais simples, que vai receber o prefixo e a finalização ox. Depois, o prefixo, o infixo e a terminação o, que é como se fosse a cadeia de um hidrocarboneto. Então, vamos aos nomes aqui. Eu tenho aqui um metoxetano, porque eu tenho um carbono aqui e aqui eu tenho 2. Então, a cadeia mais simples é sempre a que tiver menos carbonos. E aqui embaixo eu tenho um etoxpropano, porque aqui eu tenho só 2 carbonos, então é a cadeia parte mais simples. Ela é que vai ter o ox e o restante como se fosse um hidrocarboneto, ok? Bom, agora vamos direto para a questão de 2015. Uma forma de organização de um dos sistemas biológicos é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas de uma determinada espécie, os sinais utilizados podem ser feromônios, ou seja, substâncias orgânicas. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida, que é o composto A. Enquanto que, quando apresentam um perigo, eles expelem um feromônio de alerta, que seria o composto B, que serve de sinal para o combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são justamente suas estruturas e funções. Então, aqui eu tenho o composto A e o composto B. E o exercício pede para identificar as funções presentes nos dois. Então, eu quero rapidamente colocar aqui no flipchart essas duas estruturas para a gente poder fazer algumas identificações. Então, vamos fazer aqui as estruturas. Então, aqui eu tenho uma estrutura dupla, aqui, e aqui eu tenho aqui. Aí ele está ligado a um carbono com a ligação de hidrogênio, dois hidrogênios, e tenho ali um OH. Então, o que nós vamos identificar aqui, gente? Eu tenho, então, um carbono que está ligado com a hidroxila. Qual que é essa função? É a função álcool. Certo? Por que não é fenol? Porque isso daqui, essa outra parte onde está com carbono, não é um anel aromático. E não pode ser um enol, porque aqui não tem uma dupla ligação. Ok? Agora vamos para a última, o composto B. No composto B, então, nós temos CH3, aí nós temos aqui 2 oxigênios, então eu tenho dupla O, O. Depois eu tenho um CH2 e um CH, que faz 2 ligações com CH3. Não é isso mesmo? Então, observem aqui essa função, ó. Então, eu tenho um C, dupla O, O.
Isso daqui é o quê? Característica de um éster. Então, se ele é um éster, a resposta certa, então, aqui vai ser álcool e éster. Observem que dentro da questão do Enem, foi preciso que a gente identificasse, dentro da estrutura, qual que era a função orgânica. Então, vocês precisam ficar muito atentos o que identifica uma função orgânica, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço virtual e até mais!